Agora, o que é uma curva espacial, ou uma curva no espaço? Nada mais é do que uma função de uma variável real a valores em R3. Né? Ou então o que a gente chama de curva no R3. Né? Então é uma função que sai de um, de um intervalo da reta, né? Um conjunto A aqui, que é o intervalo ou a união de intervalos, tá? E chega no espaço. Então, no R3 aqui. Então, eu tenho três coordenadas, x, y e z, aqui no R3. E aqui eu tenho a coordenada t. Então, para cada número real t, ele está associando um ponto no espaço. Tá? Por isso, é uma curva espacial, uma curva no espaço. Tá? Ou em R3. Beleza? Então, para cada pontinho ali, eu vou obter uma curva aqui. Então, essa curva ela vai percorrer aqui esse espaço aqui, beleza? Então a curva no espaço. Bom, esse conjunto A então aqui é chamado domínio da minha curva, tá? E a imagem, né, ou traço dessa curva é o que? É exatamente o conjunto imagem da minha função. Então são os pontos do espaço que vêm de um parâmetro t lá do nosso domínio. Então são aqueles pontos que são atingidos lá pela lanterna, né? Pelos raios de luz da lanterna. Então aqui é a mesma coisa. Então eu vou jogar todos os valores daqui e ir descrevendo. Para cada valor t eu descrevo a minha curva. Tá? Então pessoal, nos exemplos anteriores, para encontrar o traço das curvas no plano, o que eu fiz? Eu usei equação. Né? Então a primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y, e aí eu achei uma relação entre x e y. Tá? Então, uma curva, pessoal, tem duas formas. A forma paramétrica, que é essa que a gente está vendo, né? Então, para cada t associa um ponto, então, por isso que a gente chama esse t aqui de parâmetro, tá? E a forma por equação, dada por equação, a forma algébrica. Né? A forma algébrica é por equação. Então, por exemplo, x² mais y² igual a 1 é a equação algébrica da circunferência. A equação paramétrica é cosseno de t seno t, por exemplo. Tá? Então aqui a gente vê as formas paramétricas. Tá? Bom, para obter os exemplos então lá, o que a gente fazia? Eu fiz pela equação algébrica, né? Achei a equação algébrica e aí usando lá o que a gente vê em alga, a gente utilizou para entender quem é esse objeto. Mas eu poderia também pegar vários pontos, né? No caso eu tenho que pegar diversos pontos no meu domínio para poder entender o comportamento dessa curva, tá? Então peguem pelo menos 5 pontos para descrever o traço de uma curva, pelo menos, tá? Para poder descrever com mais proximidade aí do que realmente é o traço, tá? Então tem as duas formas, ou você joga diversos valores lá da função, diversos valores para t e descreve os pontos, ou então você pode utilizar então esse raciocínio para poder entender a equação algébrica daquela curva.